Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Amigos, queridos amigos, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia. É com grande prazer que hoje eu me encontro aqui com vocês para que nós possamos conversar sobre magia, sobre o Orixá, sobre os oráculos, sobre os mais diversos assuntos. E hoje, meu amigo, minha amiga, eu convido todos vocês para que vocês possam aqui participar do programa e que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o culto de Orixá, como é o Orixá, como ele funciona, como ele age na vida das pessoas. Porque muitas vezes você faz oferenda, você faz um ebó, e você faz vários tipos de oferendas e não vê resultado. E aí vem os questionamentos. Por quê? O que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado para o Orixá? Por que as coisas não estão dando certo? O que eu faço? Então hoje aqui no programa As Raízes do Culto, meu amigo, minha amiga, você vai poder tirar suas dúvidas e perguntar sobre o Orixá, sobre aquilo que realmente deve ser feito para o Orixá e como deve ser tratado bem o Orixá e qual a função de cada Orixá. Porque muitas vezes nós não conhecemos a função do Orixá que estamos mexendo e essa função acaba fazendo com que o propósito do ebó, do etutu, do que você vai fazer, não dê realmente o resultado esperado. Então hoje, meu amigo, minha amiga, você vai poder aqui estar perguntando, questionando sobre este assunto que é magnífico, tá? Este programa hoje está sendo assistido aqui do Núcleo de Estudo Anjo Belos, aonde nós trabalhamos o dia inteiro, lógico, né? Atendendo clientes, recebendo nossos amigos aqui para fazer consultas de tarô, baralho cigano, para fazer consultas as mais diversas. E hoje foi um dia assim, bem corrido, foi um dia que nós trabalhamos muito, foi um dia que nós encontramos amigos do passado, amigos que passaram pelo núcleo de estudo e hoje retornaram aqui ao núcleo de estudo para fazer uma consulta. Então é muito gratificante quando o Orixá vive em nossas vidas, quando o Orumilá nos traz realmente satisfação daquilo que nós estamos fazendo em nossas vidas. Então hoje, pessoal, você que gostaria de estar aí participando do programa, você que gostaria de estar aí vendo um pouco mais sobre o Orixá, tem dúvida? Então me adicione aí no Facebook, só me procura aí, contato Marcelo Alban ou Marcelo Alban, tá? Sua jaqueta marrom, você pode me encontrar e me adicionar e tirar suas dúvidas. Ou pelo MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com. E quero lembrar vocês, meus amigos e amigas, que lá o site marceloalban.com.br está atualizado com coisas legais, coisas bacanas, coisas que realmente você gostaria de saber e não sabe aonde buscar essas respostas. Então você vai lá no www.marceloalban.com.br e você vai poder lá encontrar realmente, pessoal, respostas para os mais diversos assuntos. Ali você vai encontrar lendas e tons. Você vai encontrar um pouco sobre Jurema, um pouco sobre Udologia, sobre alta magia. São assuntos diversos. Você, meu amigo, que é ocultista, para você que é do Candomblé, você que é da Umbanda, você que é de qualquer religião. Nós não pregamos uma religião, mas sim um modo melhor de vida, um modo melhor de consciência. Porque você está aí sofrendo muitas vezes e você fica aí sofrendo porque quer, meu amigo.
porque muitas vezes um pequeno clique numa página você pode descobrir realmente o que está acontecendo com você. E eu garanto que lá na página do Marcelo Alban você vai encontrar essas respostas. Então você, meu amigo e amiga, venha fazer parte hoje do programa Raízes do Culto, onde nós vamos estar falando sobre orixás, desvendando algumas coisas que o pessoal fala de orixá que não condiz com a nossa realidade, e muitas vezes foi coisa adaptada aqui no Brasil para explicar outra situação. Então nós vamos entender essa situação bem clara hoje aqui no programa. Tá certo, pessoal? E também gostaria de convidar todos vocês para o curso de Jurema, que está fascinante. As aulas que estão sendo gravadas, as aulas que estão sendo colocadas lá na plataforma, aonde você vai poder entender um pouco sobre Jurema. Lógico, você não vai ser juremeiro, você não vai tomar tombo de Jurema, você não vai aprender a fazer os segredos, mas ali você vai aprender um pouco sobre a Jurema e aonde buscar a Jurema, tá? Aonde você deve buscar um mestre realmente para se iniciar na Jurema, ter seu tombo da Jurema. Esse curso, como muitos aí andam falando que vai ser juremado, que não, vocês não vão ser juremados, vocês vão aprender o caminho da Jurema e aí sim buscar um caminho para fazer a verdadeira Jurema sua, tá? Inclusive o meu amigo Renan vai estar aqui em São Paulo, mestre Renan, tá? Catimbozeiro, uma pessoa que conhece muito, ajudando aqui no Ilha Chamuguinha a fazer o toque de Jurema muito bacana no dia 29/3, na sexta-feira santa. Ele e o Marcos vai estar aqui tudo direitinho, fazendo as coisas, né? Marcos, não desculpa, só é Márcio. Márcio vai estar aqui fazendo as coisas tudo direitinho. Então você, meu amigo, minha amiga, você pode aprender um pouco mais sobre a Jurema, sim. Você pode entender que Jurema não é caboclo e que o candomblé de caboclo não é Jurema. E ali você vai poder entender melhor o que é a Jurema e como ela funciona dentro destes rituais que muitas vezes nós buscamos compreender a essência ritual da Jurema e não entendemos essas coisas que acontecem, né, pessoal? A gente fica ali se perguntando o que é Jurema, como ela age, como funciona. Então, nesse curso, gente, você vai aprender realmente o que é a Jurema, não como fazer a Jurema, como ser juremado, tombado. Isso daí você vai ter que buscar realmente alguém, tá? Algum mestre, para realmente poder iniciar esse culto, poder trazer o seu mestre, trazer suas essências espirituais e fazer com que você realmente cresça nesse universo maravilhoso da Jurema. Axé em seus caminhos. E hoje nós vamos falar aqui sobre o orixá. Nós vamos começar com o orixá que é bem conhecido e pouco cultuado. Poucos conhecem este orixá. Confunde ele com o Obatalá, confunde ele com o Oxubian, confunde ele com o Ogum e muitas vezes confunde ele com vários orixás, que é o caso do orixá Opô, é o orixá da agricultura, o orixá da chibata de couro, do cajado de madeira, toca uma flauta de osso, veste branco, é irmão do orixá Ekedu, é um orixá muito importante para o africano, é ele que traz a agricultura, os grãos a ser plantados, é ele que fertiliza a terra. Esse orixá, gente, é um orixá branco, é um orixá que usa branco, é um orixá ligado ao orixá Fufum. Mas uma coisa que nós temos que entender, quando nós falamos de orixá Opô, nós não estamos falando de Obatalá, nós estamos falando de um culto à parte, que é o culto deste orixá Opô, que é o orixá que realmente traz a energia espiritual, é ele que traz a essência espiritual para o cultivo, para ser cultivado, para ser tratado dentro das roças de candomblé, é ele que vai fazer com que os grãos realmente se manifestem dentro da casa de culto. Tem uma grande ligação com o orixá Ogum, aonde Ogum deu as ferramentas para que ele pudesse arar os grãos e trabalhar a terra, que ele pudesse realmente fecundar a terra e trazer novas raízes, novas manifestações. Com o seu cajado de madeira que revela a sua ligação com as árvores, a sua ligação com a flauta de osso, né, que lembra a sua relação com a sexualidade, com a fertilidade, confundido também muitas vezes com o seu irmão, que é o Oxalá, pois veste uma roupa branca, mas sempre com muito couro, né, onde ele está ligado ali ao culto das sementes, né, onde ele fala assim, Orixá Okubieró,
Então ele está dizendo ali que ele planta, que ele faz as coisas. Então é um orixá magnífico, um orixá que leva a chibata de couro e também algumas partes de couro para que ele seja identificado como um orixá à parte, orixá raro no Brasil. As suas qualidades, muitas vezes, são confundidas com os casos de Etekô e Lediubé, né? Então são dois orixás que são confundidos aí no caso da ligação com o Okô. Mas muitas vezes esse culto de Etekô, que caminha no caminho do branco, muito parecido com o Xurian, ele é inquieto. Ele é um orixá das matas, um orixá que come todos os tipos de comidas brancas e todos os tipos de sementes. Não interessa qual é a semente, não interessa qual é o grão, ele come. E o seu ritual mais importante é que o seu orixá seja levado a um local e feito um etutu numa, vamos dizer assim, uma enxada, aonde vai se colocar ali a oferenda, e metade dessa oferenda o seu orixá vai comer, e a outra metade vai ser deixada ali com aquela enxada, aonde vai ser feito o ebó, todo o etutu, todo o ritual ali, para que ele possa ser iniciado realmente no orixá, que é esse orixá Okô. Já o caso desse orixá Etekô, que parece muito com Oxalá, muito confundido, ele já tem ligação com o culto de Emunjá e com o culto dos orixás brancos mesmo, tá? Etekô é um orixá que ele mostra que ele é o dono do sexo, que ele é o dono da criação humana, né? É ele que diz que o homem deve ser gerado, é ele que estimula o tempo de geração de uma criança, de um feto dentro da barriga. Então, devido a isso, ele está sendo representado por uma flauta, né? É onde ele toca, encantando as divindades, abrindo todas as fronteiras espirituais para que as pessoas possam vir à Terra, tá? Ou seja, ser encantado no seu Inu para o seu Odê. E também é um orixá muito conhecido, gente, na região ali, na região, quer dizer, Nagô. Ele é muito conhecido dentro da região Nagô, onde o seu culto se difunde muito com o culto de Oxóssi. Por difundir muito esse culto com Oxóssi, ele traz grandes mudanças. Ele traz grandes mudanças para a vida da pessoa em relação à fartura, em relação à prosperidade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou sem prosperidade, vamos fazer volta para Oxóssi. Na verdade, tem que ser alimentado Etekô, né? Que ele é o orixá que traz realmente a prosperidade, que traz o Odu para o caminho positivo, para o caminho de evolução do ser. Então, quando você faz um ebó para Etekô, você tem que agradar o Oxóssi, tá? E o engraçado, gente, é quando você faz um ritual para Etekô e Oxóssi, você usa muitos cereais, né? Então tem um etutu, um banho simples que você pode fazer em casa se você tiver sem prosperidade, gente, é com muitas sementes. Você adquire vários tipos de sementes, tá? Grãos, sementes, e ali você faz um preparo com água. Você mistura tudo esse grão na água, vai a um local onde exista uma terra fértil, e ali sim você abre um buraco, toma esse banho dentro do buraco e enterra todos esses grãos, para que a prosperidade, a rotatividade venham. Tá? E no terceiro dia você deve rear uma comida branca, pode ser uma canjica, e um axoxó para Odé, pode ser o quê? O milho, né? Cozido para o Oxóssi, para que ele possa trazer a elevação espiritual da sua vida e que ele possa também lhe dar direcionamento naquilo que você precisa. Então, esse orixá é magnífico. E nós temos também um que é confundido com um caminho ou qualidade de Okô, que é o caso de Lediubé. Né? Lediubé é um orixá que está ligado ao culto de Airã, ou seja, Airá come junto com esse orixá e também com o Emunjá. Quando se faz o encantamento para Lediubé, não se deve de forma nenhuma esquecer de agradar a Quessan, Exua, que seu filho possa ter firmeza, para que seu filho possa andar de cabeça erguida. Existe um ibó muito simples também que é feito para esse orixá, com doces brancos, muito doces brancos, tá? Todos os tipos de doces brancos você conseguir, e 10 ovos cozidos. Por quê? Porque ele representa também um mundo, né?
é ele que prepara o mundo, é ele que ajuda a organizar as coisas no mundo. Então o ovo representa o mundo. Então você coloca 10 ovos ali, passa por forno, 10 ovos, arruma numa travessa branca, cobre com muitos doces brancos, suspiro, cocada branca, Maria Mole, todos os tipos de doces brancos, você achar assim, cobre isso daí e entrega para este orixá no pé de um morro subindo, entendeu? Então é um ebó simples, gente, é um ebó fácil, é um ebó que você pode fazer aí na sua casa para melhorar a sua vida espiritual, para melhorar o seu caminho e para que a sua vida possa realmente acontecer. Então, o culto de orixá, quando a gente fala em orixá, né, nós estamos falando em guardião. Ori, cabeça, Sá, guardião, aquele que guarda a cabeça, ou seja, aquele que é o segundo, né? O primeiro é o orixá Ori, que é o seu orixá. Depois vem um complemento, um acessório de sua vida, que é o seu orixá. Então, o primeiro a ser cultuado em sua vida é Ori, e o segundo é o seu orixá. E quando você trilha o caminho do orixá, pessoal, você tem que entender que o orixá ele depende e tem necessidade de se fazer determinadas coisas para que a vida do seu filho possa andar corretamente, possa realmente acontecer. Quando você cultua o Ogum, você tem aquela visão assim, vou cultuar o Ogum, porque o Ogum é o orixá, é ele que caminha, é ele que desbrava os mundos, e muitas vezes a sua necessidade não é esse caminho, não é o Ogum, pode ser outro, mas nós temos essa visão devido aos antigos, né? Nós temos uma visão muito diversa aí em relação ao orixá, porque os antigos não deixaram claramente explicado para nós o que era o orixá, como ele agia e como ele funcionava. Quando a gente fala em orixá, nós logo lembramos assim, da força da natureza. Né? Devemos lembrar que os orixás são os ancestrais colocados aqui na Terra por Eleodumare para que pudéssemos orientar, para que pudéssemos levar até um caminho bom. Mas lá no final do século XVI, mais ou menos XVI, XV, vamos dizer assim, os primeiros nativos chegaram aqui no Brasil em porões, chegaram aqui todos muito machucados às vezes, e com muitas doenças. E a concepção da filosofia e da religião deles diversas, como o Jeje, como os Fon, Angola, né, os Fatins, os Maquetus, os Tapa, várias etnias com várias direções ou caminhos de orixás. Então, muitas vezes nasceram até mesmo caminhos de orixás que não existem, ou que eram título lá na África, que eram cargos de confiança na África. E como esse culto tem origem lá na Nigéria, lá, gente, a gente fica meio perdido, porque não é a nossa realidade, né? A nossa realidade são as nossas entidades brasileiras. Mas sempre nós estamos buscando conhecer mais desses orixás. Quem são esses orixás? Como eles agem na vida? Como eles vieram parar aqui? Então nós temos que entender, gente, que quando nós falamos de orixá, nós falamos de títulos, de hierarquias, né? Quando nós falamos de Exu, nós temos vários tipos de Exu, e muitas vezes a gente liga esse Exu a um orixá, né? Que é o caso, você tem que aceitar Exu Ibará. Tá ligado a Xangô, a Obá. Não, mas Exu Alaquetu está ligado a Logumedé, está ligado ao Odé, está ligado ao Oxóssi, né? Então você acaba criando receitas prontas. E, na verdade, a intenção não é essa, não é criar receitas prontas, pessoal. Mas sim fazer com que as pessoas cultuem aquilo que é delas. Não é porque você é de Oxum, que você tem que cultuar o Exu que é de Oxum. Mas o Exu de Oxum é Lonã. Não, gente, você tem que saber o que é, como é montado esse Exu, como esse Exu vem no caminho de Oxum, quais são os materiais ligados a esse orixá, para que você possa realmente ter força e falar assim, não, agora eu sei como cultuar, eu sei como fazer as coisas para esse orixá, como eu posso trabalhar ele. Então a gente muitas vezes acaba esquecendo e fazendo as coisas do nosso jeito, né? Porque a receita que nós recebemos aí dos nossos antigos. E não é assim.
nós devemos entender que quando buscamos deixar, nós temos que conhecer fórmulas e receitas para poder realmente trazer a energia. Porque existem dúvidas ainda sobre cultos de orixá aqui no Brasil. Né? Existem coisas relacionadas ao culto de orixá que não é bem claro. Muitas vezes a gente vai falar assim, eu quero fazer uma amarração. Tá? Vamos falar de amarração? Vamos falar de pombagira. Vamos falar de tal... E, gente, não é assim. Todos os orixás trazem amor. Todos os orixás trazem aquilo que você precisa, desde que você conheça os elementos que devem ser usados para esse ritual. Eu não posso simplesmente, pessoal, chegar e falar, gente, vamos fazer um encantamento com a pombagira para trazer homem. Gente, não vai trazer homem. Porque o seu Odu, o seu destino, o seu karma, a sua energia não condiz com aquilo. Por isso que eu digo assim, dentro da minha casa dos meus orixá. Vocês querem o certo? Por quê? O certo é que todo mundo faz. Receita de bolo. O que é o homolocum? Receita do homolocum, você abre aqui a internet, está lá, receita do homolocum. O que é a receita do homolocum? Ovos, camarão, né? Dendê, sal, cebola ralada, faz homolocum. Gente, isso é o certo. Mas eu brinco assim. Na marmotagem, como que é o homolocum na marmotagem? O homolocum da marmotagem é quando você joga e vê qual a necessidade de fazer aquele homolocum. Qual o Odu que aquele tudo deve ser. Porque muitas vezes você quer dar homolocum para o Oxum e o Oxum não quer um homolocum, o Oxum quer outra comida. Então você tem que jogar. É por isso que eu brinco nesse de santo. Tem o certo, que é o que todo mundo faz aí. Até a internet faz. E tem a marmotagem, que é quando você joga, você apura. Por quê? Porque a pessoa não conhece o que você está fazendo, ela fala, é marmoteiro. Isso não existe. Oxum come só homolocum. É que nem Exu. Exu só come farofa. Gente, Exu é baiano? Para viver de farofa? Não é, gente. Nós devemos entender que o culto é além disso. Não é só isso. Né? Então, quando eu pego lá a cidade de Ogum, qual é a cidade de Ogum? Muitos vão falar, a cidade de Ogum é Ileifé. Gente, a cidade de Ogum é Odu. O Odu, né? Então, é a cidade de Ogum. E lá Ogum come outros tipos de coisas. Chegou aqui no Brasil, foi adaptado. Mas não quer dizer que foi adaptado que todo Ogum só come aquilo. Que Ogum só come inhame, que Ogum só come obi, que Ogum só bebe. Não, gente, Ogum come infinidade de coisas. Então as pessoas muitas vezes não sabem o culto porque não vão atrás. Então deve conhecer. As pessoas devem entender bem como é essa necessidade de cultuar o orixá. Qual a sua necessidade? O que o seu ori precisa para ser ativado e receber realmente o axé, para ser cultuado direitinho, para que haja prosperidade, felicidade, amor, caminhos abertos, felicidade. Então nós acabamos muitas vezes não fazendo isso, né? Não damos importância. Por quê? Porque não sabemos cultuar e não temos vontade nenhuma de cultuar. Então existe essa dificuldade hoje na nossa religião de matriz africana. Então, gente, vamos pesquisar, vamos conhecer. Não é porque foi fulano que disse que está certo, ou que foi fulano que disse que está errado. Não, gente. Cada um tem a sua verdade, a sua razão. Então, minha gente, vocês têm que entender melhor como funciona o culto de orixá. E você, meu amigo, minha amiga, está chegando agora aí, agora 19 horas e 25 minutos, horário de Brasília, e gostaria de também fazer parte com meus amigos ouvintes que estão fazendo no Facebook, no MSN, adiciona no MSN, que é contato@hotmail.com, ou você e mandar as suas dúvidas, que minha amiga aqui, Daiane, está dizendo. A Daiane está perguntando assim, que ela ouve falar muito sobre Igimun. Quem seria Igimun? É uma Oxum? É uma coisa à parte? O que é? Então, gente, Oxum, Igimun ou Igimun, ela é rainha da cidade de Igimun. Ela é a mãe das 16 Oxuns. É ela que faz as coisas acontecer na vida dos filhos de Oxum. É ela que traz a transformação. É ela que traz as mudanças de vida para os filhos de Oxum. Então, hoje nós temos uma receita pronta.
pega-se 16 otás, leva na cachoeira, coloca numa gamela, né? Faz todo aquele ritual, depois põe, dá comida. Não é tão simples assim. Ejimu tem outros tipos de ebós, que não é só esses 16 otás, representando as 16 cidades de Oxum, né? Existe um ebó feito no Unibu, que é tipo uma lagoa, onde você faz um rito para Olossá com codorna, gente. Existe ebó específico para ela, que é feito dentro da lagoa com codornas. E aí é onde você encanta esse orixá, onde você traz a energia positiva dela. Existe também um banho, um acarô, um omiró, para essa Oxum, feitos com 3 folhas importantes. Uma delas seria a orelha de macaco, né? Que é o obó, para poder encantar. E aí você traz a energia desta entidade para a vida dos seus filhos. Então, todo orixá, gente, tem que ser encantado. Quando você encanta um orixá, quando você faz um orixá encantado na vida daquele filho, as coisas surgem melhor, a coisa acontece melhor, o caminho se abre melhor. Então, gente, quando nós buscamos encontrar esses caminhos de orixá, nós entendemos o que estamos fazendo. É o caso de Oxum Carê, né? Oxum Carê tem 2 caminhos, porque ela tem um caminho com Ogum e um caminho com Odé, devido às energias dela correrem. Então, precisa entender qual é a manifestação dela, se é no caminho de Ogum, né, Careronã ou Caribu. São 2 Oxum diferentes. Ou seja, é a mesma Oxum com caminhos diferentes. Uma é cultuada numa cidade de uma forma, e outra é a mesma Oxum cultuada em outra cidade de outra forma, aonde se faz um culto um pouco diferente da outra. Então são isso que fazem as qualidades nascer, é isso que faz as qualidades de orixás acontecer, e é isso que faz, pessoal, as energias de orixás dar força. Então, muitas vezes a gente acaba confundindo, entendeu, Daiane? Quando a gente confunde o orixá, a gente busca entender a forma de orixá, a gente acaba igual, é uma energia só. É uma energia só. Só que a forma de se encantar, a forma de se fazer a energia daquele orixá acontecer, que é diferente. Isso é o segredo, que muitos não conhecem e acabam falando assim, não, você é de Oxum. Você é apenas de Oxum, do Oxum, mas não sabe o ebó específico, que é o Odu que está regendo a sua vida, para trazer a transformação e a evolução espiritual para o seu caminho, gente. Então é muito perigoso quando nós falamos em orixá sem ter base, sem ter noção do que é, como funciona esse orixá. Então eu peço a vocês, meus amigos, que vocês aprendam, que vocês realmente encontrem fundamento na hora de pesquisar sobre o orixá, porque a nossa vida do orixá é complicada, porque a maioria das coisas são orais, né? Ou seja, falada. Não existe uma Bíblia, não existe um livro que vai colocar a verdade, né? Que todos possamos compartilhar. Então cada um faz do jeito que acha que está certo. E muitas vezes acabam pegando receitinha. Ah, eu vou fazer lá um Odé Ibo. Ah, eu vou lá fazer um Odé Ixeueu. Eu vou lá fazer um Odé Cará. Não sabem realmente o ebó que vai levantar a vida desse filho, que vai fazer a vida deles andarem, que vai fazer a vida deles acontecerem. Então é isso que acaba criando uma energia negativa em torno do orixá. E o orixá fica perdido, né? Aí quem sofre são vocês. Por quê? Porque não sabem onde começa o seu orixá e aonde termina o seu orixá. Então precisam conhecer melhor, precisam trabalhar essa energia do orixá para que ela flua, para que ela aconteça realmente nas suas necessidades, né, pessoal? Cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua. Não é porque eu sou de Obatalá, o outro de Obatalá, que nós somos a mesma coisa. Não, cada um tem uma verdade, cada um tem uma necessidade. E essas necessidades, elas são, vamos dizer assim, precisas na nossa vida. Elas precisam acontecer para que possamos trabalhar a energia do mundo espiritual e fazer com que ela apareça do lado positivo, ou seja, na fase de eu. Quando eu busco compreender o orixá, eu busco entender o Odu, o Ori, o Exu daquela pessoa.
e muitas vezes a gente acaba passando despercebido, né? Então, não devemos deixar isso acontecer. Então, quando a gente fala de múltipla orixás ou multiplicidades dos orixás, logo nós vamos separar aqui no Brasil as famosas qualidades, né? Em Cuba é chamado de caminhos, aqui é chamado de qualidades, e muitas vezes os seus nomes mudam de culto para culto, de cidade para cidade e de localidade para localidade. Então nós temos aí Iroco, Louco, né? Então o Iroco, Yorubá, Louco, Jeje, e assim vai. Então nós temos que entender, gente, que cada região vai dar um nome, mas não quer dizer que a orixá é diferente. É apenas um nome que mudou e uma iniciação, um ibó, algo diferente que aconteceu ali, que muitas vezes, quando a pessoa vem para a sua casa, você deve reparar. É o que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Vão lá, se iniciam dentro da casa de Jeje, e depois, com o tempo, tomam 7 anos direto. Não, você tem que reparar o caminho daquele orixá. Realmente trazer ele para a sua nação, trazer ele para a sua consagração, para que você possa realmente encantá-lo na vida ou na cabeça do Filho Santo, para poder ter prosperidade. Então é muito difícil, gente, a gente ficar falando de qualidade de caminho de orixá. Muitos não estão preocupados de forma nenhuma, ou não querem saber mais, de fazer um bom jogo, fazer uma boa leitura. Ah, mas o meu jogo é melhor porque eu jogo na esteira. Ah, o meu jogo é melhor porque eu jogo no pão. Ah, meu jogo é melhor porque eu jogo no pano branco. É o certo, gente. Isso é muito relativo. O Brumilá diz o seguinte: você pode jogar em qualquer lugar. Você pode colocar o jogo em qualquer lugar. O que faz a diferença é o conhecimento, a sabedoria atrás do jogo. Então, a gente não pode simplesmente pegar um jogo qualquer ou pegar pessoas que não são preparadas para isso e colocarmos ela lá no Pelé, lá no Pão, lá não sei aonde você vai jogar e falar, joga aí a pura meu santo. Gente, não é assim, está errado. Isso tem que ter conhecimento. Não é porque você tem 7 anos que você para dar obrigação aos outros. Você tem que ter conhecimento. Existem muitos Iaú de 3 anos sabe muito mais do que um Ebome de 7, 10, 15, 20 anos, gente. Então, a idade de orixá é apenas hierarquia, mas conhecimento é individual de cada um. Não adianta você querer ser um Ebome se você não sabe se pôr como tal. Não adianta você querer ser um babalorixá, você não sabe como se comportar como babalorixá. Por isso que nós temos uma proposta, gente, de ensinar, de mostrar as hierarquias. O que são as hierarquias? O que são os cargos? O que se canta? O que se reza? O porquê? E quando a gente busca fazer um curso, a gente tem que primeiro elaborar o contexto histórico. O contexto histórico de cada civilização. O jeito de vida daquelas, vamos dizer assim, tribo, cidade, né? Ou cultura. Então nós não devemos desprezar a cultura do outro e achar que a nossa é melhor ou que a nossa é superior. Só. Nós devemos sempre buscar orientação para entender melhor qual é a função daquele orixá naquele dia. Certo, pessoal? Então você faça aí como meu amigo Marcos, que está aí, mandando dar um alô para ele. Olá, Marcos, tudo bom? Marcos é do interior de São Paulo. Então, gente, faça como meu amigo Marcos, mande aqui a pergunta. Ele gostaria de saber se existe realmente Exu, que é Ogum, e Ogum, que é Exu. E todo mundo dá um nome qual? De Xoroque. Gente, Exu é Exu. Ogum é Ogum. Você pode montar lá o Exu e Ogum, não tem problema. Mas não quer dizer que ele é Xoroque. Que ele é metade Exu, metade santo, ou que ele é metade disso, metade daquilo. Não existe isso, gente. É apenas uma força que está ali acompanhando a outra. E muitas vezes trazendo muita confusão se você não souber como manipular a energia desses dois orixás para que eles entrem em harmonia e traga a felicidade e a força.
para culto, para a casa de orixá. Então, muitas vezes, o que acontece nas casas de culto? Eu saio colocando tudo que eu vejo pela frente da minha casa. Ou seja, eu tenho o Onã, eu tenho o Exu, mas eu vi lá o tal Ibaipa Orixá na porta da casa de Candomblé, o Pai de Santo é próspero, eu vou pôr na minha. Gente, cada um tem o seu destino. E o seu destino, muitas vezes, não é igual ao do outro. Muitas vezes, seu destino é diferente. O seu destino, muitas vezes, não condiz com a realidade daquele outro. Então, precisa se conhecer orixá, precisa conhecer caminho, precisa conhecer ebó, precisa conhecer caídas de búzios, para que você possa fazer uma boa interpretação e você dê caminho a esse ao, você dê caminho a essa pessoa. Isso que nós devemos fazer para cultuar melhor o orixá. Um exemplo que nós podemos usar aqui, gente, que é muito legal, é em relação ao Ogum ser o senhor do caminho, abrir caminho, fazer tudo. Mas o Oiá também abre caminho. O Oiá também dá muito poder aos deuses, vamos dizer assim, Xangô, Ogum e outros mais. Então, o que nós devemos fazer para abrir caminho com o Oiá? Então, eu vou passar um ebó aqui para você, meu amigo, minha amiga, para que você possa fazer aí um ebó de caminho, um caminho de Oiá. Caminho de ação é coisa simples, fácil, coisa que você pode fazer em casa sem medo nenhum, tá? Você pode ir lá e falar assim, mas eu não sou de ação. Gente, o orixá, que nem eu disse, ele é apenas um acessório que você tem que cuidar para poder aliviar, resolver alguns problemas do seu caminho e você poder caminhar aí na terra. Então vamos lá, pessoal. O ebó para Oiá para abrir caminho. 9 acarajés, 9 moedas de cobre, um pano estampado. O que você vai fazer? Vai passar esses acarajés no corpo, vai passar o pano, os acarajés, as moedas, vai colocar tudo dentro do pano amarrado e colocar na praça. Sabe aquelas praças que tem caminho, que o pessoal corta a praça de um lado para o outro, aquela chãozada? Itaí Parreu é a menção Ogum, né? Para que ela possa abrir seus caminhos, para que ela possa trazer um novo horizonte, para que o Oiá possa realmente enriquecer seu espírito e possa fazer com que você ande sobre a terra de uma forma bem melhor, de uma forma bem mais tranquila. Porque muitas vezes a gente faz o quê, pessoal? A gente dá tapas em cima de tapas. A gente briga em cima de brigas. E aí a gente não chega a lugar nenhum. Então nós temos que aprender a aliviar nossa carga. Nós precisamos entender que nós podemos tudo no universo. Basta querer e ter o conhecimento. Tá, pessoal? Agora são exatamente 19 horas e 39 minutos. E nós estamos aqui no Núcleo de Estudo Anjo Belos, tá, gente? Você que está aqui em São Paulo, que gostaria de fazer uma consulta espiritual presencial com Marcelo Alban e com sua equipe, você pode ligar no telefone 29503173 ou no telefone 011 44 44 08 83, tá? E marcar o seu atendimento. Nós temos aqui o jogo de búzio, biologia, magia africana, magia sumeriana, jurema e os mais diversos tipos de atendimentos, tá? Nós temos tarólogos, nós temos também uma pessoa que é responsável aqui pelo baralho cigano, pelo andamento, né, sobre o povo cigano. Nós temos o tarô dos orixás, nós temos o tarô tradicional. Então, todos esses tipos de oráculo você pode e deve aqui consultar aqui no Núcleo de Estudo Anjo Belo, que é onde você pode encontrar a solução para os seus problemas. Nós estamos localizados aqui na rua Darzan, no número 345, Santana, pessoal. Então venha fazer parte da nossa família, e aonde vem crescer cada dia mais, vem trazendo muita força, muito axé. Certo, pessoal? E aqui nós temos uma pergunta da Fabiana Nunes. Fabiana pergunta assim, ela é de Oiá, mas em todo lugar que ela vai jogar, dizem que ela é de Oxum. E toda vez que ela faz algo para Oiá e Oxum junto, as coisas dão o melhor resultado. Ela gostaria de saber se ela é Meiji. O que acontece, minha amiga Fabiana? Você não é Meiji, tá? Você não tem 2 orixás na cabeça. Existem orixás que necessitam de uma segunda energia para movimentar.
E aí é onde nascem as qualidades, né? No caso de Onira, Oiá Onira. A Oiá Onira vem com o Edé, vem com a Oxum, vem com a Odé, e assim vem aquele monte de gente. Não é um epiteto, ou seja, é uma junção dessas energias numa única força. Então, muitas vezes, o que pode acontecer, Fabiana? Você pode ser de Onira, e aí você tem que cultuar essa entidade para que a sua vida ande, porque a comida de Onira, ela é diferente de Oiá, e ela é diferente também da comida de Oxum. Então, quando você faz uma oferenda a este caminho de Oiá, você vai ofertar a comida certa, porque senão você acaba criando um desequilíbrio espiritual, emocional, e as coisas acabam dando tudo errado. Sabe quando tudo dá errado? Você fala, acabei de estar falando para você que deu tudo errado. Então, Fabiana, é isso. Então, existe uma comida específica, sim, para este orixá maravilhoso que é o Milá. Tá? E nós temos aqui vários caminhos de orixás que muitas vezes são esquecidos, ou as pessoas não têm local, não têm caminho para fazer, ou encontram dificuldade na hora de fazer determinadas coisas. Então, quando a gente busca compreender o orixá, quando nós buscamos compreender a essência, nós temos que saber o que é a divindade, né? Como ela funciona. Porque na África, na Nigéria, Oiá é um orixá dos rios também. E aqui virou só um orixá de tempestade, virou só um orixá de raios e relâmpagos, assim vai. Na verdade, Oiá também é uma deusa do rio Níger, né? O rio Níger. Divindade de uma força, de uma presença muito boa. Os antigos Yorubá acreditam que Oiá era o orixá de 9 cabeças, ou seja, 9 mundos, 9 personalidades, 9 jeitos de fazer. E aí ela encontra-se representada aos 9 fosses do rio, né? Ou seja, nascentes de rio que ali no rio Níger tem. Aqui no Brasil a solução, né, dessa santa é cultuar ela como dona do raio e nada mais, sem estar ligada a rio, sem estar ligada a nada, apenas dono do raio. Então as pessoas muitas vezes confundem essa, vamos dizer, divindade com outra, com o caso de Oiá e Oxum, e acabam falando de cuidar de Oxum e de Oiá junto, porque acontece isso também. Acontece essa junção de águas, né? Porque Oiá é uma deusa dos raios, do fogo, da água, dos rios, mas também ligada ao poder do sexo e da criação. É um orixá muito bom para as pessoas que estão meio apagadas sexualmente, fazer alguma coisa para Oiá. É bom fazer com que Oiá olhe para vocês com bons olhos, que Oiá olhe para vocês com boa cabeça, para que vocês possam movimentar as energias espirituais corretamente. Oiá é a que deu poder a Xangô. Oiá é o que fez Oxóssi encontrar realmente o sentido de caçar na mata. Então ela recebeu vários títulos. Então esse orixá é magnífico. Então quando nós buscamos conhecer esse orixá, gente, nós buscamos entender a evolução do orixá de uma energia para uma energia mais quente, uma energia mais complicada. Oiá é um orixá mais complicado que nós temos, porque ela é um orixá que faz um favor, né, para os outros orixás. Oiá sempre está ligada ao desenvolvimento, ao polo social, né, aquela coisa de engrandecer. Então, quando nós buscamos estudar o orixá, nós temos que saber as lendas também, saber aonde que veio, como fazer e trazer essas curiosidades todas para fora, né? Quando nós jogamos os búzios, nós temos que apurar qual é o banho, qual é a folha, o que vai ser feito para aquele orixá, como o orixá se comporta nos búzios, como que ele vem trazendo as notícias para que você possa interpretar o oráculo e realmente ter uma visão absoluta do que você está fazendo. Porque hoje nós encontramos aí muitos babalaôs, que não são babalaôs, muitos babalorixás que não são babalorixás, jogando búzios, fazendo as coisas, e muitas vezes não sabe o que falar para aquele consulente, não sabe o que mostra o jogo realmente para ele, para que ele possa desenvolver um trabalho realmente bom na vida do consulente.
Então a gente acaba caindo naquele negócio assim, se der certo Deus, se não deu, amém. Não é assim. O orixá sempre está dando certo, o orixá sempre está dando vida, o orixá sempre está dando coisas boas para nossos caminhos. Então nós devemos também compreender um pouco, pessoal, a função de cada orixá. Saber o que cada orixá é, o que ele fez em vida e o que ele está trazendo de bagagem espiritual para o nosso caminho. Porque muitas vezes você vê, você dá uma comida para tal santo, sai uma briga. Você faz uma defumação, acontece um acidente. Por quê? Existe um desequilíbrio. Existe aí uma força espiritual contra você, para você não cuidar. É o que nós fazemos aqui no Núcleo de Estudo Anjos Belos, pessoal. Nós sempre estamos cuidando do ori da pessoa, antes de qualquer coisa. Sempre estamos fazendo uma oferenda e tudo, para que possamos realmente elevar a vida do consulente, do orixá, do filho de Santo da casa, para uma vida melhor. Então, eu sempre guardo algumas coisas da minha casa para poder usar para o orixá. Porque muitas vezes é tão difícil você encontrar algo, e aí você fica se questionando onde eu acho isso, onde eu acho aquilo. Até você encontrar, você acaba perdendo a sua razão, né? Acaba perdendo os seus valores. Então, gente, tem que conhecer muito bem, sim, esses tipos e esses caminhos, tá? E aqui eu tenho uma pergunta muito bacana, tá? Do Roberto. O Roberto me pergunta assim: quando a gente se inicia de orixá, é obrigatório ficar 3 meses de quelê? Gente, isso aí é imposto de cada casa. Na tradição iorubá não tem isso, não, 3 meses de quelê. No máximo 21 dias tá bom demais, tá? Então, muitas vezes, Roberto, o que acontece? É luxo do pai de santo, é mania do pai de santo. É aquela coisa de mostrar, agora você vai fazer o que eu quero. Gente, para o Iaô fazer o que você quer, para o Iaô ser um bom filho, para ele ser uma boa pessoa da casa de culto, uma pessoa que realmente queira crescer, basta você ter disciplina, hierarquia. Basta isso, não precisa de mais nada. Então, colocar lá o Iaô de 3 meses que lê, Roberto, não é preciso. É castigado, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem sua família, a pessoa tem que dormir no chão. Então, muitas vezes, isso acaba afastando as pessoas da religião. E o medo que elas têm, né? O que é o candomblé? Porque vê essas barbaridades por aí. Então, nós não devemos nos apegar a isso. E apenas confirmar por um lá que é certo e o que pode ser feito para resolver o problema do consulente. Tá certo, meu amigo Roberto? Então, quando nós buscamos compreender o orixá, nós buscamos o quê? Conhecer caminhos, necessidade de cada ser humano. Então, nós devemos conhecer cada orixá. Conhecer a sua necessidade. Porque todo mundo acha assim, que o Omolu é o orixá das pestes, da praga, é o orixá que mata, mas ele também tem um lado bom, como todo orixá, né? Por isso que diz, Senhor, né, da riqueza, Senhor tem boas coisas. Então é um orixá de prosperidade, mas tem um lado muito pesado, né? Tem aquele lado que fazer bom. E para cada caminho do Omolu, do Baú que você faz, existe um ebó específico. Um ebó numa casa velha, um ebó numa mata fechada, um ebó numa mata muito quente, aonde está virada para o sol. Então tem vários tipos de ebó. E aí a gente não se apega a isso, né? A gente não tem como se apegar a isso e muitas vezes não damos valores ao que fazemos. Falta do conhecimento, gente. Então vamos entender, vamos buscar conhecimento, vamos buscar realmente uma coisa, vamos dizer assim, direcionada. Vamos dar metodologia, diretrizes para que realmente você possa fazer um bom orixá. Tá? Aqui tem outra pergunta aqui da Adriana. A Adriana está mandando um abraço aqui para todos os ouvintes que estão escutando a rádio aqui, Toques de Aruanda. E a Adriana ela é lá de Roraima. Achei esses caminhos, pessoal lá de Roraima. Muita força aí. Então ela faz uma pergunta sobre o orixá. Se tem que ter 2 orixá ou um só. Aí vai uma pergunta primeiro para você, Adriana. Quantas cabeças você tem? Uma? E 2 orixá? Essa história de juntó, não sei o que, terceiro, quarto, quinto, sexto. O conceito de todos os orixás aceitado.
Então não é preciso ter todas esses caminhos. Você pode ter um orixá, se iniciar apenas de um único orixá, e dentro da casa de culto ter o Ojubó, né, a morada do orixá sagrado, onde você pode dar satisfação ou fazer a necessidade daquele orixá naquele Ojubó. Não precisa montar aquele monte de orixá, não precisa ter aquele monte de coisa como muitos fazem por aí, pessoal. Então o que importa é você fazer o que você sabe e fazer o desenvolvimento acontecer daquilo que você está fazendo. E o resto você vai aprendendo com o tempo. Tá certo, minha amiga Helena? Axé em seus caminhos. E aqui as perguntas não param de chegar. Eu gostaria de estar aqui respondendo a pergunta de todos vocês ouvintes. Gostaria de estar sempre aqui falando de todos os orixás. Mas é pouco tempo. Uma hora passa muito rápido. E também não tem como, né, pessoal? É muitas dúvidas. Aqui tem dúvidas de vários ouvintes, né? O Rafael, ele pergunta aqui sobre a diferença de Ogum para Odé, qual a diferença aqui de Xangô para ela. Várias perguntas, a gente tem vários aqui questionamentos que são muito bons. Eles são muito bons mesmo. Mas não podemos responder tudo, porque é muita coisa aqui. Eu fico indignado, gente, hoje eu me deparo de ver como as pessoas ainda estão desinformadas sobre o culto de orixá. Eu fico assim impressionado de ver como as pessoas fazem orixá, porque tudo é igual, nada muda, nada tem, tudo é a mesma coisa, as coisas vão e vêm da mesma forma, gente. Então, nós temos que fazer diferente. Ter consciência de orixá e buscar entender que orixá não é receita de bolo, mas sim unificação de elementos. Quando você mistura vários elementos, se você não sabe que você misturou, você tem o quê? Nada. Agora, quando você tem consciência do que você está fazendo e como está fazendo, o seu Ori entendendo, o seu Ori falando assim, não, realmente isso que essa pessoa está fazendo é muito bom. O que essa pessoa está fazendo é uma coisa maravilhosa. Então, aí sim, pessoal, a gente pode falar realmente se essa pessoa tem conhecimento e tem ciência para fazer. Então, é aí que você tem que se apegar, pessoal. Se apegue, né, sobre um estudo. Se apegue em aprender e se apegue como você vai desenvolver isso depois. Porque cada um tem uma visão. Mas a essência do orixá é a mesma. Para você, para mim, para o outro, na África, no Brasil, para todo mundo, é o orixá. A essência é a mesma. A forma de invocar pode ser diferente. A forma de cantar pode ser totalmente diferente. Mas a forma de falar que aquele orixá está fazendo na pessoa é a mesma. Certo, pessoal? Então vamos aqui para a segunda pergunta. Aqui para mais uma pergunta aqui. Aqui tem uma pergunta da Flávia. Flávia pergunta assim: quando uma casa não tem todos os assentamentos, como pode fazer para dar comida? Então, isso é um problema, gente. É um problema de falta assim, de estrutura, né, da casa. Porque, assim, na casa de culto, você é obrigado a ter os orixás essenciais. Exu, Ogum, Odé, Xangô, Oiá, Oxum, né? Emunjá, Oxalá, esses são os orixás mais importantes. Os outros são orixás que não são importantes, mas você não precisa montar tudo agora. Mas os principais, sim, para que você possa administrar a vida do seu orixá e dar um caminho para ela. Falar assim, não, agora eu sei como fazer isso, agora eu sei como resolver tal problema do meu filho de santo ou da minha filha de santo. Então, quando você faz isso, você começa a compreender a necessidade de trabalhar a sua espiritualidade com razão e verdade. Porque não basta você ter só conhecimento, você tem que ter práticas, teoria, tem que ter várias coisas para poder cultuar o orixá. Então, quando você faz isso, o orixá realmente se manifesta no seu caminho. Então, é quando você realmente conhece o que você está fazendo. As pessoas muitas vezes me perguntam assim, mas qual a origem de tal orixá? O orixá é a força da natureza? Não, o orixá é ancestralidade. É pura ancestralidade, gente. Ogum teria sido filho
de Odudua, fundado a terra do seu pai, lá em Leifé. Outros acreditam que Ogum desceu sendo Ajunsum, né? E formando seu próprio reinado, desbravando mais tarde todos os territórios. Então você vê que existem várias coisas que as pessoas não conhecem e ficam desinteressadas. Por quê? Eu não saber isso, eu não vou ser pai de santo, eu não vou ser mãe de santo mesmo, então eu não preciso saber nada disso. Então, nós temos que ter conhecimento, tá? Nós teremos que entrar no mundo de orixá. Nós teríamos que entrar no mundo que não faz parte do nosso candomblé, mas sim do orixá, para entender isso que eu acabei de falar. Então, vocês vão fazer isso, pessoal. Vocês não conseguem fixar um ponto devido a não ter o conhecimento suficiente para resolver esse problema, seja de ordem espiritual, seja de ordem material. Fica meio confuso, meio assim desorganizado, meio bagunçado, porque não existe algo que condiz com o que você está fazendo, não condiz com aquilo que você realmente está implantando na sua vida e no seu caminho, né, pessoal? Aí o negócio acaba entornando de vez, acaba o negócio virando uma bagunça. Mas hoje você tem aqui o núcleo de estudo Anjudelos, aonde você pode tirar essas dúvidas, você pode fazer uma consulta do Falocum e descobrir realmente qual o seu orixá, qual caminho você deve tomar através do jogo de Ibos. Os Ibos vai te dar configurações de Odus, positivos ou negativos, e ali o Ebó que pode ajudar você a resolver ou solucionar esse tipo de problema. Então nós buscamos entender o que, gente? Nós buscamos entender a evolução espiritual do orixá em nossas vidas. Quando eu digo buscar esse lado, é porque você faz parte desse mundo e esse mundo faz parte de você. É como se fosse duas coisas em um. Então vamos nos unificar, vamos nos embalar, vamos dizer assim, se tornando únicos para que realmente as coisas aconteçam, você possa ter uma boa vida, você possa ter um bom caminho, você possa ter assim uma estrutura de vida melhor para viver a espiritualidade que tanto você necessita. Então, venha realmente conhecer aí o Iridiogum, venha conhecer o orixá, venha conhecer o Ileachão, venha conhecer sua ancestralidade, gente. E aí você também pode ir lá conhecer o site. Muitas vezes você fala assim, eu queria saber de informação antes de ir lá conhecer o Marcelo Alban. Quem é Marcelo Alban? Então você pode falar no site do Marcelo Alban, que é www.marceloalban.com.br. E lá você tira todas as suas dúvidas, lá você tira todos esses questionamentos que muitas vezes você gostaria assim de falar com alguém e não tem. Porque quando você chega na casa de culto, você pergunta alguma coisa, você é novo demais, você não tem idade de santo. Aí quando você fica velho de santo, você não aprendeu isso quando você era Iaô? Aí fica difícil, né? Então, gente, nós temos que sim estudar, buscar conhecimento, buscar força dos orixás, buscar novas tendências para melhorar a nossa novos caminhos. Quando eu digo buscar novas tendências, é realmente buscar aí muitos africanos que realmente são de orixá no Brasil hoje, propagando o culto do orixá. Tá? Então, gente, vamos aprender, vamos cultuar e vamos fazer a nossa melhora. Vamos fazer a nossa construção imperial do nosso eu. Certo, pessoal? E isso só acontece através do quê? Do nosso orixá e do bom ebó, para que possamos caminhar sobre um caminho reto, sem dificuldade. Certo, pessoal? Axé em seus caminhos, né? E eu gostaria também de convidar todos vocês para o ritual lá de Jurema, que vai acontecer lá em Ilhachão, em Franco da Rocha, no dia 29/3. Vai começar às 10 horas da manhã com o almoço, vai ter o café da tarde, vai ter depois a gira lá, tudo bonitinho, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a Jurema, conhecer mais sobre os mestres da Jurema, quem são os juremeiros, e ver que muitas coisas que as pessoas falam por aí sobre Jurema não é verdade, gente. É uma coisa
que muitas vezes você vai pelo ouvido do outro, né? Escuta o outro e esquece de você. Então, vá lá no Ilha Xangô conhecer o toque de Jurema, a consagração de Jurema. E o nosso horário já vai dando aqui, né, pessoal? Já são 20 horas, horário de Brasília. E foi uma sexta-feira maravilhosa estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Urumilá por mais uma sexta-feira. Axé em seus caminhos, um ótimo final de semana. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br.